Você já parou para pensar no que realmente acontece nas estradas durante a madrugada? Quando a chuva cai pesada, as luzes dos faróis iluminam apenas alguns metros à frente, e o silêncio é quebrado apenas pelo som das gotas no para-brisa. Para muitos caminhoneiros, essas viagens noturnas são rotineiras, mas para alguns, elas se transformaram em verdadeiros pesadelos. Prepare-se, porque hoje vamos contar 3 histórias arrepiantes de caminhoneiros que viveram experiências assustadoras em noites de chuva. Encontros com figuras misteriosas, veículos abandonados e eventos inexplicáveis que transformaram suas jornadas em algo saído de um filme de terror. Aperte o cinto, porque essa viagem vai te levar para o lado mais sombrio das estradas. Mas cuidado! Depois de ouvir essas histórias, você pode nunca mais olhar para uma noite de tempestade da mesma forma. Era uma noite de chuva intensa quando Ricardo, um experiente caminhoneiro, seguia por uma rodovia deserta no interior do Brasil. As gotas batiam com força contra o para-brisa, dificultando a visão, enquanto trovões ribombavam ao longe. A estrada parecia interminável, cercada por árvores retorcidas que se balançavam ao vento, como se fossem braços tentando agarrá-lo. Por volta das 2 da manhã, algo chamou sua atenção. Um veículo estacionado no acostamento, com as luzes de emergência piscando. Um carro antigo, com a lataria enferrujada, parecia abandonado. Apesar de estar acostumado a cenas estranhas nas estradas, algo naquele carro o incomodava. Ele decidiu parar, pensando em oferecer ajuda. Quando desceu, sentiu o frio gelar seus ossos, como se a temperatura tivesse caído subitamente. Aproximando-se do carro, percebeu que o motor estava desligado e as janelas completamente embaçadas. Ele bateu na porta. Nada. Abriu-a e encontrou o interior vazio, mas o rádio ainda estava ligado, emitindo um ruído baixo e assustador, como sussurros em uma língua desconhecida. Carlos voltou apressado ao caminhão, mas antes de dar partida, viu pelo retrovisor algo que o fez congelar. Uma figura alta e magra estava parada ao lado do carro, olhando diretamente para ele. Era impossível distinguir o rosto por causa da chuva e da escuridão, mas os olhos brilhavam em um vermelho perturbador. Ele acelerou, mas, a cada curva, tinha a sensação de estar sendo seguido. Olhava pelo espelho e via a figura ao longe, caminhando lentamente, mas sempre se aproximando. Quando finalmente cruzou com um posto de gasolina, parou e pediu ajuda ao frentista, que o olhou com espanto. "Amigo, você tá bem?" perguntou o frentista. "Essa estrada, ninguém usa ela à noite. Dizem que quem para por ali encontra mais do que problemas mecânicos." Ricardo nunca mais dirigiu à noite, mas o que aconteceu naquela estrada nunca o deixou em paz. Ele começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a mesma figura de olhos vermelhos o observando do acostamento. O som da chuva, que antes era apenas parte de sua rotina, agora o fazia suar frio, mesmo em segurança dentro de casa. Algumas semanas depois, decidiu voltar ao posto onde havia falado com o frentista. Precisava de respostas. Quando chegou, encontrou outro atendente no local, um homem mais velho que parecia reconhecer algo em seu rosto antes mesmo de ele falar. "Você viu alguma coisa naquela estrada, não foi?" perguntou o homem, enquanto acendia um cigarro. Ricardo hesitou, mas acabou contando o que aconteceu. O atendente ouviu em silêncio, mas seus olhos estavam arregalados. Há muitos anos, aquela estrada era o caminho principal para uma vila próxima. Dizem que um motorista atropelou um homem à noite durante uma tempestade, mas nunca parou para ajudar. O corpo só foi encontrado dias depois. Desde então, histórias como a sua não são incomuns. Quem para ali, encontra ele. Ricardo sentiu um calafrio, mas algo no rosto do atendente o incomodava. "Como você sabe disso?" perguntou. O homem deu um trago no cigarro e respondeu, com a voz mais grave: "Porque eu vi ele também. Mas eu não tive a mesma sorte que você." Foi então que Ricardo notou. O atendente não tinha reflexo no espelho do balcão. A sensação de vazio e gelo voltou a tomar conta dele. Ele correu para o caminhão e, ao olhar para trás, viu que o posto estava completamente escuro, como se estivesse abandonado há anos. Ricardo nunca mais voltou àquela região, mas, às vezes, nas noites de chuva, ele ainda sente como se alguém estivesse observando, esperando. E você? Teria coragem de voltar àquela estrada? O que faria se percebesse que algo, ou alguém, está te observando
mesmo quando tudo parece seguro. Será que Carlos realmente escapou, ou ainda há algo esperando por ele, em algum lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita em histórias como essa, ou acha que tudo não passa de coincidência? Queremos saber o que você pensa. João trabalhava como caminhoneiro havia 15 anos, e nunca se deixava impressionar pelas lendas que ouvia. Naquela noite chuvosa, ele transportava uma carga de materiais de construção por uma estrada isolada, cortando uma densa floresta. A chuva caía em cortinas espessas, e o rádio mal captava sinal. Subitamente, uma música antiga começou a tocar no rádio, embora João soubesse que não havia sintonizado nenhuma estação. Era uma melodia melancólica, quase hipnótica. Ele tentou desligar o aparelho, mas os botões pareciam não responder. Quando finalmente conseguiu, a voz de uma mulher ecoou na cabine. "Por que você me deixou?" João freou bruscamente, o coração disparado. Olhou para o banco do passageiro vazio e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Antes que pudesse reagir, viu um carro à frente, atravessado na estrada. Era um sedã branco, com as portas abertas. Ele desceu para verificar e encontrou o interior do carro ensopado pela chuva. No banco traseiro, havia uma boneca velha, com os olhos quebrados e um sorriso desfigurado. Quando ele se virou para voltar ao caminhão, viu uma mulher parada na frente do veículo, de cabelos longos e roupas encharcadas. Ela começou a andar em sua direção. Cada passo parecia ecoar, mesmo em meio à chuva. Quando João gritou para que ela parasse, ela apontou para o caminhão e disse: "Você vai me levar para casa." Ele correu e arrancou com o caminhão, mas, no espelho, viu a mulher sentada no banco do passageiro, olhando fixamente para ele. João só parou ao chegar em uma cidade próxima. Ninguém acreditou em sua história, mas ele sabia que nunca esqueceria aquela noite. Mesmo após semanas, João não conseguia tirar aquela noite da cabeça. A imagem da mulher encharcada e o som de sua voz ainda ecoavam em seus pensamentos. Ele começou a evitar dirigir à noite, mas inevitavelmente precisou voltar à estrada para cumprir suas entregas. Certo dia, enquanto abastecia em um posto de gasolina próximo à região onde tudo aconteceu, ele decidiu desabafar com o frentista, um senhor de aparência cansada, mas amigável. "Você disse que viu uma mulher?" perguntou o frentista, franzindo o senho. "Muitos caminhoneiros falam dela. Uma mulher vestida de branco, sempre molhada." João sentiu o coração acelerar. "Então não fui o único? Quem é ela?" O frentista suspirou e apoiou-se no balcão. "Há uns 20 anos, um carro caiu de uma ponte na estrada durante uma tempestade. Dizem que a mulher que você viu era a passageira, e que o motorista a deixou para morrer enquanto escapava sozinho. Desde então, ela aparece para quem passa por lá, pedindo para ser levada para casa." João sentiu um arrepio subir pela espinha. Lembrou-se das palavras dela: "Você vai me levar para casa." Antes de ir embora, o frentista deu um último aviso: "Se um dia ela aparecer de novo, não diga nada e não pare o caminhão. Quem aceita levá-la, nunca chega ao destino." João agradeceu, mas aquela conversa só aumentou sua inquietação. E então, em uma noite de chuva, meses depois, enquanto dirigia por outra rodovia, o rádio começou a emitir a mesma melodia perturbadora daquela noite. Ele olhou para o banco do passageiro, e lá estava ela, cabelos encharcados, olhar vazio e um sorriso que o fez gelar por inteiro. Dessa vez, ele não esperou para descobrir o que aconteceria. João simplesmente pulou do caminhão em movimento, caindo na lama da estrada enquanto o veículo seguia sozinho. Ele sobreviveu com ferimentos leves, mas o caminhão foi encontrado dias depois, parado em um acostamento. A cabine estava completamente seca, sem nenhum sinal de água ou da mulher. João largou o trabalho de caminhoneiro e se mudou para o interior, longe de estradas e tempestades. Mas, mesmo assim, às vezes, ele ouve aquela melodia vindo do rádio e sente o mesmo arrepio gelado da noite em que tudo começou. E você, o que faria se estivesse no lugar de João? Acredita que essa mulher realmente existe? Ou tudo não passa de uma ilusão criada pelo medo? Será que ela ainda está esperando por alguém que a leve para casa? Ou é apenas o reflexo de um passado que nunca foi encerrado? Deixe sua opinião nos comentários. Você já viveu algo estranho ou inexplicável em uma viagem? Compartilhe sua história. Adoramos ouvir relatos como o seu.
Miguel estava cruzando uma estrada no interior de Minas Gerais, transportando alimentos para um pequeno mercado local. A noite chuvosa tornava o percurso ainda mais perigoso, com curvas fechadas e árvores inclinadas sob o peso da água. Ao fazer uma curva particularmente difícil, os faróis do caminhão iluminaram algo estranho: um carro preto abandonado, com a porta do motorista aberta e o vidro quebrado. Miguel parou, imaginando que o motorista poderia estar em apuros. Com a lanterna em mãos, ele começou a inspecionar o veículo. No banco da frente, havia marcas de sangue e, no chão, um telefone celular quebrado. Sentindo-se observado, ele ergueu a lanterna e iluminou o matagal próximo. No meio das árvores, viu uma sombra alta e esguia, imóvel. Miguel chamou, mas não houve resposta. Quando deu meia volta para retornar ao caminhão, ouviu passos rápidos atrás de si. Correu, mas, ao entrar na cabine, viu marcas de mãos molhadas no lado de dentro do para-brisa, como se alguém tivesse tentado entrar enquanto ele estava fora. Ele deu partida e acelerou. Durante o restante da viagem, sentia como se algo estivesse na carroceria, mas estava decidido a não parar. Quando finalmente chegou ao destino, encontrou a lona da carroceria rasgada, como se garras tivessem a dilacerado. Até hoje, Miguel evita aquela rota, convencido de que, naquela noite, algo o observava, e o seguiu por muito mais tempo do que ele imaginava. Miguel tentou seguir com sua vida, mas aquela noite nunca o deixou em paz. Sempre que dirigia por estradas desertas, tinha a sensação de que algo estava à espreita, escondido na escuridão. Ele não conseguia se livrar da impressão de que os olhos que o observaram naquela noite ainda estavam por perto, esperando o momento certo para reaparecer. Certa madrugada, enquanto atravessava outra rota deserta, o rádio do caminhão começou a chiar, interrompendo a música que tocava. Ele girou o botão para tentar sintonizar, mas no meio da estática, ouviu um som que fez seu coração parar. Passos. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando ao redor do caminhão. Miguel olhou pelos retrovisores, mas tudo estava escuro. Ele parou no acostamento, tentando convencer a si mesmo de que era apenas sua imaginação. Quando desceu para checar os pneus, sentiu o ar mais frio do que o normal, mesmo sendo uma noite quente. Foi quando viu marcas de pés descalços na lama ao lado do caminhão. Marcas que não estavam lá quando ele parou. Ele voltou para a cabine apressado, trancou as portas e acelerou sem olhar para trás. Mas enquanto dirigia, viu algo pelo retrovisor. A figura de um homem alto, de aparência indistinta, estava no meio da estrada, parado, apenas o observando, enquanto o caminhão desaparecia na distância. Naquela noite, Miguel não chegou ao destino planejado. Ele seguiu dirigindo até o amanhecer, incapaz de parar, sentindo que o observador ainda estava com ele, mesmo que invisível. Desde então, ele nunca mais dirige à noite sem levar uma garrafa de água benta e um crucifixo no painel. Mas, no fundo, Miguel sabe que, se aquela coisa realmente quiser encontrá-lo de novo, não há amuleto que o proteja. E você? Acredita que Miguel está seguro com seus amuletos? Ou acha que o passado ainda o alcançará? O que poderia ser essa presença que o seguiu naquela noite? Um espírito vingativo? Uma manifestação sobrenatural? Ou apenas o medo ganhando forma? Você já sentiu que estava sendo observado, mesmo estando sozinho? Compartilhe sua história nos comentários. Queremos saber o que você faria se estivesse no lugar de Miguel. Essas histórias são apenas coincidências assustadoras, ou existe algo realmente sobrenatural, escondido nas estradas desertas? O que você faria se estivesse no lugar desses caminhoneiros? Você acredita em mistérios como esses? Ou acha que tudo pode ser explicado? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com quem também gosta de histórias de arrepiar. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando nossas histórias aterrorizantes. Nos vemos no próximo vídeo.